IDESF apresenta Radar das Fronteiras, um espaço para debates, entrevistas e análises. Na edição desse mês do podcast, nós vamos conversar com o Marcos Paulo Pimentel, delegado de Polícia Federal, lotado na Coordenação Geral de Cooperação Internacional da Polícia Federal. O Marcos escreveu um artigo intitulado Erradicação de cultivos ilícitos como estratégia da Polícia Federal para a redução de oferta de maconha no Brasil. Esse artigo, então, ele aborda aspectos da cooperação internacional ligados ao enfrentamento do tráfico de drogas, né, Marcos? Traz números referentes a esse ilícito, e um debate muito interessante que trata o artigo é a destruição das plantações de maconha no Paraguai. Então, Marcos, obrigada pela tua participação aqui no nosso podcast. E a primeira pergunta que eu te faço é como é que acontece essa cooperação com o Paraguai, né? São forças policiais de diferentes países aí envolvidas num objetivo. Inicialmente, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar falando com os ouvintes. Essa cooperação, ela, com o Paraguai, ela já é antiga e vem se reforçando ao longo dos anos. E o início dessa cooperação, hoje, aborda outros aspectos operacionais, mas o início dessa cooperação se deu muito em razão exatamente da operação chamada Nova Aliança, que é a Operação de Erradicação de Cultivos Ilícitos. Por que se optou por uma abordagem de integração entre as polícias de Brasil e Paraguai? Levantamentos do Brasil e da SENADE do Paraguai, a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, deram conta de que cerca de 70% a 80% da produção de maconha no território paraguaio teria como destino o território brasileiro. Então, ao invés de nós ficarmos naquela estratégia de tentar interceptar o máximo possível de cargas, e obviamente isso é impossível, porque os traficantes adotam estratégias cada vez mais complexas e às vezes pulverizam a carga, e é impossível a polícia estar em todos os lugares, e óbvio, a gente tem uma relação econômica entre Brasil e Paraguai muito intensa, então o volume de cargas também é muito alto. Então, ao invés de nós tentarmos focar na apreensão de drogas, que, ao meu ver, é uma abordagem, é uma estratégia já ultrapassada, optou-se, nesse caso específico da produção de maconha, em atuar na fonte, aí literalmente tirar o problema pela raiz. Então, buscou-se a integração com o Paraguai, exatamente porque as áreas de cultivo estão lá, e passamos a utilizar inteligência compartilhada, recursos materiais compartilhados, recursos humanos compartilhados. Essa integração vem se fortificando cada vez mais para que a gente conseguisse obter maior a efetividade das ações da Polícia Federal e, obviamente, da SENADE nesse contexto. Nós atuamos com essa estratégia, atuamos não somente no Paraguai, mas também em território brasileiro, principalmente na região chamada Polígono da Maconha, entre Pernambuco e Bahia, e outras áreas também. Mas nós também adotamos essa estratégia no Brasil de forma a buscar maior efetividade em menos dias de trabalho. Então, nossos resultados operacionais de peso de maconha por dia trabalhado nas operações de erradicação superam e muito as operações diuturnas que a Polícia Federal e as demais polícias fazem para apreender essa droga em circulação ou em depósito ou até mesmo prestes a chegar no usuário final. Uhum. No artigo tem um mapa com as principais zonas produtoras de maconha, né? Tanto aqui no Brasil quanto no Paraguai. Como é que esse mapeamento é feito? Esse mapeamento ele é feito de uma forma compartilhada, cada vez mais integrada. Se utiliza recursos de drones, informantes, vigilâncias, diligências veladas. Então, todo um trabalho em conjunto com a SENADE do Paraguai para mapear essas zonas de cultivo e geralmente elas estão próximas à fronteira do Brasil, exatamente por questões de logística. E a partir de então, nós podemos direcionar as atividades de erradicação para aquelas áreas consideradas como mais críticas dentro da janela de tempo em que se pretende operar. Uhum. E como é que acontecem as operações, Marcos? Essas operações, elas variam um pouquinho, elas ocorrem em janelas de tempo bastante até curtas, de 10 a 20 dias, 15 dias, depende de cada situação, depende das condições climáticas também. Nesse período,
policiais do Brasil, equipamentos do Brasil, vão até o Paraguai e, de uma forma integrada, atuam. Obviamente que a maior parte dos recursos humanos são do Paraguai, eles atuam com bastante intensidade nesse tema, é um tema que para eles também, eles vêm atuando com bastante força nesse contexto, em que pese grande parte da maconha vir para o Brasil, obviamente que as organizações criminosas passam a ocupar mais parte do território paraguaio para dominar as zonas de logística. Então, isso também traz um problema de criminalidade para eles. Então, eles atuam com a maior parte dos recursos humanos, nós integramos esse efetivo, juntamente com nossos helicópteros, nossos policiais, a inteligência que foi feita, que é compartilhada, a inteligência conjunta, que é realizada em um momento prévio, no planejamento da operação. Isso tudo é feito lá em território paraguaio de uma forma perfeitamente integrada. Eu diria que é um exemplo de integração binacional, no caso, coisa que a gente não vê, inclusive, em regiões onde se dizem mais desenvolvidas. Essa integração, dificilmente ela ocorre da forma como ocorre aqui no Brasil, com tanta sinergia, digamos assim, capaz de produzir esses resultados. Uma vez em território paraguaio, com os locais mapeados, já é feito o planejamento, as operações são, de certa forma, bem direcionadas nesse ponto, se realiza sobrevoo, se confirma a existência dos cultivos, e a partir dali, então, se erradica, se corta os pés de maconha, se produz a destruição em loco mesmo, e se busca, nesse período, erradicar a maior quantidade possível nessa janela de tempo, para que essa maconha sequer chegue ao Brasil, sequer cruze a fronteira, sequer passe pelo processamento necessário para ser transportado. Então, efetivamente, a quantidade, como já disse, a quantidade que se destrói em uma operações dessa natureza é infinitamente não, mas muito maior do que aquelas realizadas diuturnamente pela Polícia Federal, pela Polícia Militar, pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Civil, em território brasileiro. No artigo até há uma nota explicativa de que cada pé de cannabis sativa produz em média 300 gramas de maconha, né? É possível a gente falar em safra de maconha no Paraguai, ou enfim, né, nas safras cultiváveis, quantas safras são possíveis por ano, por exemplo? Esse levantamento ele é derivado de um exame pericial que foi feito pelo CETEC de Pernambuco, pela nossa área técnica pericial em Pernambuco, na qual se determinou uma produtividade média de produção de maconha por pé, né, da planta, da cannabis. Então, se obteve um índice médio de que a cada pé erradicado, que é mais fácil de contabilizar, seriam produzidos, ou poderiam ser produzidos, cerca de 300 gramas de maconha. No Paraguai, essa contabilidade é um pouco diferente. Eles utilizam a metodologia deles lá, mas a cada hectare de maconha erradicado, eles deduzem que, pelos cálculos dele, é um outro tipo de planta também, é um outro estudo, uma outra análise, a cada hectare erradicado, cerca de 3 toneladas de maconha não chegariam ao mercado brasileiro, ao mercado consumidor. E é possível, sim, falar de safra, mas o que ocorre é que o ciclo, mais ou menos, da droga, entre plantio e colheita, ele durava de 4 meses, 3 a 4 meses, e a gente vê a utilização de aprimoramentos, de técnicas, de cultivares, de uma série de estratégias também dos traficantes para tentar antecipar essa colheita, fazer com que a maconha produza mais em menor tempo, e assim eles conseguissem colher, antes mesmo das operações policiais nos campos de cultivo. Isso também acontece no Brasil, tem acontecido no Brasil. O que a gente vê é o aprimoramento até de técnicas, no sentido de que eles buscam utilizar substâncias e tudo mais, o que por vezes acaba em colocar mais produtos nocivos dentro da planta, e isso, o que não consegue ser destruído, vai parar no pulmão do consumidor. Então, a gente também tem que ter em consideração que tem uma certa consequência nessa atuação também. Mas é basicamente isso. Hoje a gente pode estar trabalhando entre ali mais ou menos cerca de 3 meses, 2 meses e meio,
do período de plantio até o período de colheita, mais ou menos. Uhum. E o que acontece, por exemplo, vai uma equipe por meio de helicópteros e tal, né? Faz a fiscalização aérea e também tem uma equipe que vai por terra, né? E o que acontece com o dono da propriedade, por exemplo? É possível identificar o dono da propriedade onde tem essas plantações? A legislação paraguaia é diferente da legislação brasileira, né? Por vezes, por exemplo, o que acontece muito no Brasil, para evitar a perda, digamos assim, da terra na qual foi plantada a maconha, ali no polígono da maconha, eles tendem a plantar em áreas públicas, em ilhas do Rio São Francisco, por exemplo, em áreas que o dono é o poder público. Então, para evitar exatamente que seja aplicada a perda daquela propriedade. Pela legislação paraguaia já é um pouco diferente. A gente, obviamente, tem que intensificar, tanto no Brasil quanto no Paraguai, esse reflexo da destruição da maconha, né, no sentido de inibir que pessoas permitam que se plantem em seu território, em suas áreas, em suas propriedades. Mas isso ainda digamos que há uma área ainda para a gente melhorar nesse ponto de intensificar ainda mais esse tipo de atuação, até para fins de uma distribuição melhor ali, de uma utilidade maior para aquela terra, para aquela propriedade na qual foi cultivada a maconha. Marcos, e há aspectos relacionados à legislação, por exemplo, que demandariam uma revisão ou uma cooperação maior, enfim, um estreitamento entre Brasil e Paraguai para que essas operações possam acontecer, para que as pessoas que possam ser responsabilizadas por esses cultivos, enfim, há algum aspecto em que possa existir uma evolução nesse sentido? Sim, acredito que ainda há muito que se avançar, não só na parte legislativa, mas na própria aplicação dessa legislação. Por vezes, há algumas dificuldades na aplicação de alguns normativos. Por exemplo, um processo para se expropriar uma terra na qual foi encontrado um cultivo, por vezes é um processo lento que demanda seja uma série de fases processuais, e isso às vezes por vezes leva um certo tempo, e essa ausência essa demora, digamos assim, né, em todo o procedimento pode ser um fator prejudicial para uma maior efetividade dessas medidas. Então, não só a lei, mas também a aplicação dessas leis podem ser há um campo para se melhorar ainda bastante. Outro campo que eu vejo no qual cabe muita melhora, possibilidade de se melhorar também, é a aplicação de tecnologias na atividade operacional propriamente dita. Então, ainda temos muito que evoluir ainda na área de sensoriamento remoto, por satélites, por drones, por aeronaves não tripuladas, de forma a identificar, a aprimorar o sistema de inteligência e de levantamento para aprimorar os pontos críticos de cultivo, verificar, por exemplo, a biomassa daquela região, quanto que aquilo poderia estar produzindo de drogas, e ali focar nas regiões mais concentradas. Poderíamos também intensificar ações de inteligência investigativas também, para também abordar a parte patrimonial dessas organizações criminosas que atuam nessa área, que é um ponto importantíssimo. Hoje a gente não consegue falar de combate ao crime organizado se a gente não atacar o lado financeiro dessas organizações. Então, nós ainda temos muitos pontos a melhorar, avançamos muito, estamos em um patamar muito interessante, principalmente quando a gente compara aquele modo tradicional de se enfrentar o tráfico de drogas, que é simplesmente prender o transportador, aprender a droga e não avançar naquilo, e não partir para realmente a parte financeira ou para as lideranças que realmente atuam nessas organizações. E isso, de uma forma inevitável, passa pela cooperação internacional. A gente tem ali os traficantes, os criminosos atuando nos dois lados da fronteira. Se a gente não se integrar, isso não tem como avançar. Então, esse trabalho feito com a SENAD do Paraguai, eu vejo como um modelo, dentre outros, a ser trabalhado e a ser difundido, uma forma de trabalho muito interessante que merece ser
estudada e onde puder ser aplicada, ser usada também em outros locais, onde tenham problemas semelhantes. Obrigada, Marcos, pela participação aqui no nosso podcast. Fica o convite para os ouvintes acessarem o site do IDESP e verem mais informações a respeito do artigo. Tem algumas fotos, gráficos e todas as informações completas no site do IDESP. Obrigada pela tua participação. Obrigado eu. IDESP apresentou Radar das Fronteiras. Veja mais conteúdos nas nossas mídias sociais. Estamos no YouTube, Instagram, LinkedIn e Facebook. Nos vemos lá!